Até nós iremos para o que der e vier. Mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. Até nós iremos para o que der e vier. Mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. 50 anos de glória, desde imortal tricolor, os feitos da tua história contam de grande valor. Até nós iremos para o que der e vier. Mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. Até nós iremos para o que der e vier. Mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. Nós, bons torcedores, sem hesitarmos sequer, aplaudiremos o Grêmio aonde o Grêmio estiver. Até nós iremos para o que der e vier. Mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. Até Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada que tá assistindo. E hoje vai começar mais um episódio dos GordoCast. E hoje, os nossos convidados vieram falar um pouco sobre a gramática normativa, sobre as línguas e as variedades linguísticas em geral. Claro, sejam bem-vindos João Nunes e João Felipe. Tudo bem. Tudo certo, rapaziada? Então, me chamo João Pedro Nunes e sou especialista na área das linguísticas. Você poderia nos explicar o que faz um profissional da linguística? O profissional de linguística dedica-se a estudar os idiomas desde a sua fonética até a concepção e os processos de formação das palavras, passando pela gramática e toda forma de linguagem verbal. E aí, João Felipe, e você? Um prazer imenso aí, galera, de estar aqui no podcast. Eu sou um professor da língua portuguesa e trabalho na área da gramática normativa. Posso fazer uma pergunta? O que seria gramática normativa? Claro que eu posso explicar. Cara, a gramática normativa é o que a gente conhece como a norma culta, que elas é nada mais que as regras de gramática normativa que ditam a forma como o português deve ser falado, entendeu? Elas são elas que estabelecem as normas de concordância, regência verbal e nominal, estabelecem os flexos de gênero, número, pessoa, as colocações das palavras nas frases e até a pronúncia da acentuação. É basicamente isso que é. E hoje, rapaziada, vamos bater aquele papo e conhecer mais sobre as gramáticas e suas variações linguísticas, beleza? Eu acho muito interessante quem trabalha com línguas, porque é o principal instrumento de comunicação, não é? Claro, com certeza. Trabalhar com esse conhecimento facilita tanto minha comunicação quanto minha forma de se expressar, por meio de gestos. E de se compreender também, não? Sim. Cara, isso que a gente está fazendo é um exemplo de linguagem, porque estamos tentando fazer a comunicação por meio de gestos, entendeu? Que seria a linguagem não verbal, pois a língua é dividida em verbal e não verbal. A verbal é a escrita, no caso, né? Pô, Rafael, é só pensar um pouco, cara, isso é óbvio. Isso, Rafael. E são nessas regras que entra o que o João sabe. O que seria a gramática normativa? Cara, é isso mesmo,
É nada mais do que prescrever as regras e as normas gramáticas de uma linguagem. Então, quem domina a norma culta tem mais valor? Cara, é mais valorizado na verdade, porque essa seria a expressão mais correta. Ah, e uma dúvida que eu tenho. Qual que seria a base e a origem da gramática normativa? Cara, a gramática normativa toma como base nas regras gramaticais tradicionais e o uso da linguagem por dialetos de prestígio. E sua origem vem do grego, que foi atribuído ao gramático grego Dianésio e serviu de base para a gramática grega, latina e de outras linguagens europeias até o Renascimento. Por exemplo, obras literárias consagradas ou algo do tipo ou não? Claro, o texto científico também é um ótimo exemplo. Falando sobre esses dialetos que o Nunes deve conhecer muito, porque ele tem conhecimento dessas variações linguísticas, queria te fazer uma pergunta, Nunes. Posso fazer uma pergunta? Claro, pode fazer. O que seriam as variações linguísticas? Seriam as diferentes formas de falar o idioma de uma nação, visto que a língua padrão de um país não é homogênea. Ah, entendi. E qual que é a importância dos estudos das variações linguísticas? Consegue me dizer? A variação linguística se faz importante, porque, de acordo com a sociolinguística, essas diferenças carregam a história de cada povo, cada comunidade. Cite alguns exemplos de variações no Brasil. No Brasil, por exemplo, essas variantes são percebidas nos diversos dialetos existentes, como o mineiro, carioca, gaúcho, baiano, pernambucano, sulista e até mesmo os paulistanos. Como que são formados esses diferentes dialetos? O sistema de línguas é formado por um conjunto de variantes, que podem ser sociocultural, estilístico, regional, etário e ocupacional. Isso faz com que cada grupo social, de diferentes ocupações, faixas etárias e regiões, criem seu próprio dialeto. E como chamamos essa forma de comunicação? Chamamos de comunicação coloquial, ou seja, uma linguagem informal, popular, que utilizamos frequentemente em situações informais, como numa conversa entre amigos, familiares e vizinhos. Pô, essas variedades, querendo ou não, são elementos históricos e formaram identidades. Verdade, João? E por que essas línguas sofrem variações? As variações linguísticas acontecem porque vivemos em uma sociedade complexa, na qual estão inseridos diferentes grupos sociais. Alguns desses grupos tiveram acesso à educação formal, enquanto outros não tiveram muito contato com a nova cultura da língua. E por isso existem muitos preconceitos, também que estão diretamente ligados a outros preconceitos, regional, cultural, socioeconômico, entre outros. Ô João Nunes, consegue citar alguns preconceitos linguísticos do Brasil para mim? Alguns preconceitos linguísticos no Brasil são debochar dos sotaques regionais de outros estados, como o Ceará, os cariocas do Rio de Janeiro, os mineiros de Minas Gerais, paulistas e até mesmo os gaúchos. Também rir de pessoas que cometem erros simples, como falar problema em vez de problema, dizer que uma pessoa fala errado porque não segue as regras da gramática, julgar que é mais certo falar você ao invés de tu, são apenas diferenças de cada região, que por exemplo no Rio Grande do Sul eles costumam falar tu em vez de você. Debochar dos nomes diferentes que as coisas têm em cada região, como mandioca, macaxeira e aipim. A palavra preconceito diz tudo, né? Um preconceito é um julgamento sem conhecimento de causa. E isso demonstra que quem ri do falante de um dialeto menos prestigiado, algo do tipo, está apenas provando que não conhece sua própria língua, né? Corretíssimo, Tavares. E qual seria a causa desse preconceito? A causa principal do preconceito linguístico é a ideia que só existe uma forma certa de expressão. Isso acontece porque a gramática normativa, que organiza as regras do idioma, claro, é usada como única referência da linguagem correta, mas a gramática não inclui as expressões populares, as gírias e os regionalismos.
que, mesmo não fazendo parte dela, não podem ser considerados errados. E quais as consequências do preconceito linguístico? Alguns preconceitos linguísticos são exclusão social das pessoas que se expressam com linguagem regional, informal ou até por meio de dialetos. Então, em medo de se expressar ou de falar em público, prejuízo à autoestima porque a vítima de preconceito pode se sentir inferiorizada ou menos inteligente. E também a dificuldade para conseguir um emprego, principalmente para os trabalhos que requerem uma comunicação mais formal. Então a gente pode dizer que a ideia de que só existe uma forma certa de se expressar faz com que todas as outras formas sejam consideradas erradas. Como consequências disso, as pessoas ou grupos que não seguem as regras formais podem ser vítimas de preconceito linguístico? Isso mesmo, Rafael. E isso é um ponto negativo da variedade. Tem algo negativo na gramática normativa, João Felipe? Claro, claro. Um exemplo é a irrelevância dos manuais e das diversas regras e execuções que a gramática normalmente oferece, pois estariam os professores deixando de trabalhar com sua competência linguística, que elas deveriam ser desenvolvidas pelo aluno durante a educação básica, entendeu? A gramática normativa é importante no nosso dia a dia? Então, cara, a gente pode responder dizendo que sim. Porque se considerarmos que a sociedade, de um modo geral, precisa dela numa situação de forma de escrita e de fala, numa entrevista de emprego, por exemplo, você pode ter sua oratória analisada por uma norma padrão, como numa palestra, na apresentação de um trabalho, numa redação de vestibular, em tantas outras situações que seu uso será cobrado muitas das vezes até avaliado. Falamos anteriormente sobre a linguagem coloquial, que é aquela utilizada em situações informais. É aquela linguagem composta por nossas próprias regras, presente na fila no cinema, no jantar com a família, na balada com os amigos, no bilhete que deixamos na geladeira ou até mesmo nas mensagens que enviamos por aplicativos de celular. Pô, então, Rafa, os gramáticos mais tradicionais, eles acreditavam que as normas deviam ser sempre seguidas, independente na situação que tu tiver. Mas tu já imaginou, tipo, se tu tivesse num fast food e tivesse que usar essas normas, igual o Machado de Assis, certamente que o discurso seria tão estranho que provocaria riso de todos ao seu redor. Então, na minha opinião, pra mim, tipo, a norma padrão é importante, mas também eu reconheço a linguagem formal como uma fala mais acessível e mais simpático de a gente conviver. Então o que não é padrão está errado? Eu não gosto muito de falar em erro, né? Mas sabemos que existem inadequações na língua, especialmente quando usamos a linguagem coloquial, né? Que é em situações que existe formalidade. Então a gente precisa tomar mais cuidado em consideração que tudo foge ao padrão. Se pensarmos assim, estaríamos sendo preconceituosos, né? Então, Rafa, se a gente pensar nessa linha de pensamento, pode ocorrer o risco da gente excluir aquelas pessoas que não têm o domínio algum das regras, como aquelas pessoas falantes de algum dialeto desprestigiado na sociedade. Então, tal atitude pode nos tornar preconceituosos, sim. Muito interessante saber disso, não é, Tavares? Claro, muito. E desde já eu já queria agradecer vocês por ter batido esse papo com a gente. E se vocês quiserem falar alguma coisa, aí é momento de vocês, podem falar. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui e poder me conhecer melhor. Agora vocês já sabem, a gramática normativa existe para nos auxiliar, nos aproximar, nos construir e reconstruir, ela deve ser o caminho, jamais o único fim. Por isso, quando for estudá-la, lembre-se sempre, linguagem é poder, mas o poder exige responsabilidade. Poder de verdade é respeitar as diferenças e ter postura inclusiva. Também agradeço o convite, eu espero voltar mais vezes. A língua se desenvolve junto com a gente, ela é rica, viva, muitas das vezes até foge do nosso controle. E não, isso não é ruim, é mais maravilhoso, pois mostra a nossa história, nossa cultura e nossa